Olá, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas ao nosso bate-papo semanal. Hoje estou retornando a um tema devido à sua urgência, à sua gravidade e à sua amplitude. Hoje nós vamos falar novamente sobre a saúde do trabalhador. Quem gostar do tema, quem tiver uma preocupação com o tema, pode ver um outro bate-papo que eu gravei com a especialista Socorro Formiga, e hoje nós vamos retornar a esse tema. Por quê? Porque a saúde do trabalhador é um dos temas mais relevantes nesses tempos atuais. A gente tem visto que a depressão hoje, segundo a Organização Mundial da Saúde, é o segundo mal que mais acomete as pessoas, perdendo apenas para as doenças do coração. E com algumas projeções que até o ano de 2030 ela seja a doença que mais ataca as pessoas. A depressão, junto com a ansiedade, são as doenças que mais têm causado afastamento do trabalhador das suas funções. Então, é urgente, é preocupante. As organizações precisam estar atentas à saúde dos seus colaboradores e as pessoas precisam se responsabilizar pela sua própria saúde no ambiente de trabalho. Todas essas questões aí é que eu recebo hoje o psicólogo especialista em saúde pública e mestrando em saúde coletiva com ênfase na saúde do trabalhador, Bruno Lucena. Eu sou Ronaldo Souza, você está no canal que criamos para apresentar e discutir temas relacionados à gestão de empresas. Bruno, muitíssimo obrigado aí por você ter aceito o nosso convite, principalmente para falar de um tema tão caro, né, nesses tempos que a gente tem vivido. Seja muito bem-vindo aí ao canal. Muito obrigado, Ronaldo, por seu convite, pela oportunidade de poder compartilhar um pouco do conhecimento acerca da saúde dos trabalhadores no seu ambiente laboral, no seu ambiente de trabalho. Para mim é uma imensa honra estar com você nesta noite. Bruno, para a gente começar, né, eu já dei aqui algumas dicas, né, da sua formação acadêmica, mas eu queria que você pudesse se apresentar aqui para a nossa audiência, para o pessoal aqui do canal, entender um pouquinho mais sobre a sua jornada profissional. Eu sou psicólogo por formação, sou do interior da Paraíba, da cidade de Patos, e todo o meu processo de crescimento profissional se deu através dos estudos. Eu tive que sair da minha cidade natal para poder ter a oportunidade em outras cidades, em outro estado, e com isso eu tive a oportunidade de fazer residência, de me especializar na área da saúde coletiva, com essa visão mais abrangente e específica para a saúde do trabalhador. Eu digo sempre, parafraseando o Guimarães Rosa, que eu sou tão forte tal qual o local onde eu nasci, que é o sertão. Ele tem essa frasezinha em Grandes Sertões Veredas. Então, eu me defino como essa pessoa forte que está vencendo através dos estudos. Ainda é um processo, não cheguei onde eu quero. Bruno, mas você hoje atua em Patos mesmo? Hoje eu atuo na cidade de Caicó, no Rio Grande do Norte. Trabalho na Secretaria Estadual de Saúde, do RN, fazendo essa parte de notificação, de vistoria e também da análise, como também na vigilância à saúde do trabalhador naquela localidade. Muito bem. Então, Bruno, como a gente sabe, né, que esse é um tema assim tão sofisticado e, ao mesmo tempo, urgente de ser debatido, de ser colocado à mesa, né? Eu queria que você começasse explicando e evidenciando, né, o que é a saúde mental, né, do trabalhador dentro da organização, dentro do ambiente organizacional, e como é que ela se evidencia.
para a gente começar aí no beabá, para as pessoas entenderem um pouco mais sobre o que é saúde mental, né? Que as pessoas às vezes pensam, saúde mental já leva para uma outra coisa e que gostaria que você explicasse um pouco sobre. Perfeito, Ronaldo. Antes de falar propriamente dito sobre a saúde mental, eu vou falar um pouco sobre a representatividade do trabalho na vida do ser humano. O trabalho que é esse aspecto, que possui esse aspecto, né, de grande relevância para a vida do ser humano, uma vez que ele apresenta um impacto diretamente na sua saúde física, emocional e social. Por um lado, o trabalho, ele é essa atividade produtiva ontológica do ser humano, que garante a sua saúde. É só a gente observar o que aconteceu no ano passado, em decorrência da pandemia, em que nós tivemos o nosso processo de trabalho parado, seccionado, quebrado. Houve uma ruptura abrupta nesse processo de trabalho que levou a um adoecimento dessas pessoas que passaram uma vida inteira trabalhando e aí, do nada, ela teve que parar em decorrência da pandemia. Então, veja que o trabalho ele não possui só esse aspecto de subsistência, mas também da garantia da saúde. E, por outro lado, esse trabalho, quando ele é caracterizado pela sua precarização e quando ele não oportuniza ao trabalhador o desenvolvimento profissional, ele pode possibilitar o aparecimento de doenças. E aí, a saúde mental, ela não implica apenas a ausência de transtornos mentais. Como você falou, as pessoas sempre associam ao surgimento de transtornos mentais, mas vai para além disso, se assentando em um completo bem-estar desse trabalhador, uma vez que vai oportunizar a esse trabalhador desenvolver mecanismos de enfrentamento aos estresses diários, né, bem como as adversidades, as pressões no seu próprio ambiente de trabalho. Ele vai identificar o que é que está ali causando o sofrimento e, a partir disso, intervir, fazendo com que aquele aspecto negativo se transforme num componente de saúde. E aí você me perguntou qual a relevância, qual a amplitude desse processo de saúde mental no ambiente de trabalho. Primeiro que vivemos em um mundo altamente globalizado, né, com mudanças rápidas e intensas, que exige das organizações e dos profissionais, né, existe um processo de enfrentamento dessas questões, tanto no âmbito pessoal como no âmbito organizacional. E aliado a isso, hoje a gente percebe que os clientes estão mais exigentes, eles possuem uma maior compreensão dos seus direitos e com isso também a gente pode somar a esse processo uma forte competitividade do ambiente laboral. Todas essas questões, elas incidem diretamente na saúde do trabalhador, não só nos aspectos emocionais, mas também nos aspectos físicos. E, consequentemente, ocasiona um problema, um ruído nesse processo de trabalho dentro das organizações. Bruno, a gente quando fala, né, assim, de saúde no ambiente de trabalho, né, existe, né, a gente vê assim, uma exigência que é muito recorrente atualmente, né, que as pessoas têm que ter inteligência emocional para poder enfrentar tudo isso, que elas sejam capazes de ter interações sociais, que elas saibam poder praticar empatia, né, todas essas medidas, né, como é que todas essas questões, né, ou todas essas habilidades, elas podem contribuir para a saúde do trabalhador? O ser humano, ele por si só, ele é um ser pensante, ele é capaz de observar e analisar criticamente o seu universo laboral, o seu universo de trabalho, através da sua própria subjetividade e da sua interação com os demais. A inteligência emocional, ela é uma das ferramentas capazes de reduzir, de minimizar os efeitos do adoecimento no ambiente laboral. E o que é essa inteligência emocional, Ronaldo? Essa inteligência emocional, ela é essa capacidade de você expressar, mas você também compreender os seus sentimentos, as suas emoções. E aí, o comportamento do trabalho, o comportamento organizacional,
ele é afetado diretamente por essas emoções. E por isso que a inteligência emocional, ela se dá em duas grandes vertentes. Uma competência pessoal, de mim mesmo, e uma competência coletiva, com relação aos outros, né? Que parte de mim para com os outros. Essa competência pessoal, ela é caracterizada pelo autoconhecimento, quando eu conheço as minhas emoções, quando eu conheço as minhas sensações. Depois, o controle emocional, quando eu tenho conhecimento das minhas emoções e eu sei expressá-las de forma saudável a si mesmo e aos outros, né? E com isso, com esse controle emocional, eu vou evitar me envolver em possíveis conflitos, tomar decisões precipitadas de forma impulsiva, bem como reduzir o desencadeamento de sintomas ou adoecimento emocional. E depois nós temos aí o autocontrole emocional. A importância, aliás, a automotivação. A automotivação é essa capacidade que o trabalhador tem de automotivar-se, de encontrar em si mesmo capacidades, motivos para atingir as suas metas. E a automotivação, ela desencadeia um estado de flower, que nós chamamos, que é quando a nossa mente ela está sobre um efeito de uma sensação de prazer. Quando o trabalho ele ocasiona um certo prazer. Quando você começa a trabalhar, que você não vê a hora passar, porque aquela atividade está correspondendo às suas expectativas. A gente chama de estado de flower. Numa competência social, nós temos dois tipos de caracterização. Uma é a empatia, que você falou, a importância de se colocar no lugar do outro, de enxergar a situação com o olhar do outro, né? E eu trago para ilustrar a empatia as empresas que trabalham em regime de rodízio de turnos. A gente se depara, por vezes, com profissionais que, quando chega a hora de bater o ponto, querem sair e não se preocupam em passar o turno para os outros colegas de trabalho. Não se preocupam com o trabalho do outro. Né? Eu preciso passar para aquele quais as pendências, o que é que nós conseguimos solucionar, para que o trabalho dele também seja produtivo. E depois, a importância dessas relações sociais, de cultivar bons relacionamentos dentro das nossas empresas, através da colaboração, através de uma comunicação horizontal, né? E isso contribuir para que seja um ambiente mais saudável, mais positivo. Você falou aí, né, no FLAU, né, que é um conceito, né, que a gente encontra muito dentro da psicologia positiva, né, que eu acredito que ela se conversa muito ali com a inteligência emocional. Eu acho que elas bebem na mesma fonte, né? Então, assim, a psicologia positiva, né, que é essa valorização, né, de você valorizar aquilo que você tem de bom, de você não se focar naquilo que você não é tão bom, né? Não nas suas fraquezas, mas nas suas potências, ela acaba também sendo um antídoto para combater essas doenças mentais, Bruno. Sim, com certeza, né? Principalmente quando se trata de não se prender àquilo que eu não consegui, mas àquilo que eu consegui alcançar. Albert Einstein dizia que todo mundo é capaz, todo mundo tem uma potência. Por exemplo, ele associa a figura do peixe. Se eu pegar um peixe e pedir para que ele possa escalar uma árvore, ele sempre vai ser inútil. Até que, quando eu compare o ambiente dele, que é a água, né, com a competência de nadar. Então, a gente não pode se prender àquilo que eu não consegui alcançar. Muito pelo contrário. Mas aquilo que eu alcancei e aquilo que eu estou disposto a alcançar. Ninguém nasce sabendo de tudo. Isso é um processo. E daí a importância de superar os nossos limites com essa visão bem mais ampliada daquilo que eu posso conseguir, ao invés de se prender àquilo que eu não consegui. Como as empresas ou os gestores, né, os gerentes, os líderes de equipe, como eles podem contribuir, né, com a saúde dos seus liderados, né, do seu time? Como é que e a empresa ter, né, uma percepção, né, um cuidado com isso? Como é que você vê isso? O que é que você ressaltaria
nessa necessidade ou nessas possibilidades dos líderes e gestores cuidar dos seus liderados, estarem atentos a essas doenças mentais? Como você bem colocou, as empresas precisam investir ou possibilitar que os seus gestores sejam líderes e não chefes. Há uma grande diferença. O líder é aquele que faz a ponte entre os objetivos da empresa, mas também como atingir esses objetivos através das metas. Então, é essencial que a empresa possua essa visão de estar próxima dos seus colaboradores, possibilitar aos seus colaboradores o desenvolvimento, o desenvolvimento profissional dentro da própria empresa, como também dar feedbacks positivos. A gente percebe um alto grau, um alto índice de profissionais que possuem talvez aí alguns sintomas emocionais em decorrência do não feedback dessas empresas. Talvez se doam tanto e acabam se frustrando por não obter esse reconhecimento por parte dos seus gestores. Depois, uma flexibilização da jornada de trabalho, né? As empresas precisam compreender que os seus colaboradores são seres humanos. Por vezes, as empresas estão muito presas ao fato da produtividade e esquecem de cuidar da saúde dos seus colaboradores. Tá? Bem como também é essencial que se possa pensar e desenvolver uma boa comunicação. Uma comunicação horizontal positiva para com seus colaboradores. Saber escutar. Ninguém compreende melhor a sua empresa ou o processo de trabalho da sua empresa do que o seu colaborador. Por isso que é essencial você estar atento àquilo que os seus profissionais trazem como demanda. E é muito importante, né, Bruno, que se diga que as empresas têm que até ter mesmo essa preocupação por uma questão humana, de estratégia, mas porque também é lucrativo para elas. Se ela cuida dos trabalhadores dela, elas vão acabar tendo menos afastamento, né? Como eu disse na introdução, a depressão, a ansiedade, hoje são doenças que atacam muitas pessoas e é causa do afastamento do trabalho. Então, você acaba perdendo em produtividade. Sim, com certeza. Há uma frase que ela é clássica no meio da psicodinâmica, que quando foi criado a Previdência lá na Alemanha, o primeiro-ministro disse aos empresários daquela época: eu estou protegendo vocês contra vocês mesmos. Né? No sentido de quê? De proteger a saúde mental, a saúde dos trabalhadores, né? Para que não venha desencadear o absenteísmo, né? A falta por conta do aparecimento, do surgimento de doenças. Então, é essencial que se tenha essa visão humanística para com os seus trabalhadores. Você aí trabalha você tem contato com o serviço público, como é que você tem visto as manifestações desses cuidados na área pública? Eu sou servidor público, né? Eu trabalho com saúde coletiva, sou sanitarista e trabalho com a vigilância da saúde do trabalhador no território em que atuo. E eu percebo que, de uma forma geral, não específica apenas ao meu posto de trabalho, mas eu vou tornar uma visão mais macro da coisa. No Brasil, o Brasil em si está muito aquém daquilo que a gente deseja alcançar com relação à promoção à saúde mental. Eu percebo ainda, e aí não dá para dividir iniciativa privada e iniciativa pública. Parece que elas estão ali no mesmo patamar, sabe? Eu ainda percebo muitas empresas, muitas organizações que ainda insistem em uma gestão doente, tóxica, né? E que acha que vai engajar os seus trabalhadores com palestras motivacionais. E que, por vezes, essas palestras motivacionais tendem a tornar o profissional muito mais um robozinho mecânico do que promover o autocuidado. Né? Então, eu percebo que não há essa preocupação para com os trabalhadores. E aí a gente pode trazer, pegando os dados do INSS, que a terceira maior causa de solicitação do benefício previdenciário se dá exatamente pela questão da saúde mental, por repercussões emocionais. Aí eu trago depressão, a ansiedade, a síndrome de burnout, né, pânico e tantos outros transtornos que acabam muitas vezes sendo somatizados
por conta desse ambiente ou processo de trabalho doente, né, adoecido. E isso reverbera com mais intensidade nas empresas que possuem altas jornadas ou cargas de jornadas de trabalho muito intensas, né, a exemplo, por exemplo, do meio hospitalar. Né? Então, isso tende a ser mais intensivo, mais potencializado nesses ambientes. A gente também, antes eu ia fazer aqui uma outra pergunta, mas você falou aí em síndrome de burnout, né? Eu só queria que você falasse um pouquinho mais aí, só para que a nossa audiência pudesse entender o que é essa síndrome. A síndrome de burnout, como o próprio nome diz, ela é um conjunto de sintomatologias ocasionadas pelo processo de trabalho doentio. Né? E aí, nós compreendemos a partir de um alto grau de estresse desses profissionais. E como é uma síndrome, um conjunto de sintomas, ela é manifestada de diversas características, como palpitações, ataque cardíaco, sudorese excessiva, episódios de depressão nesses trabalhadores, ansiedade, cefaleia tensional. E aí, Ronaldo, tem uma frase que ela é meio que clássica diante dos pacientes ou dos usuários que são diagnosticados com síndrome de burnout. Quando você vai se levantar para ir ao trabalho, você já sente aquela angústia. Poxa, eu vou ter que ir para o meu trabalho. Então, isso é uma das características mais proeminentes no âmbito da saúde mental para a sintomatologia da síndrome de burnout. E aí é ocasionada por diversos fatores dentro das organizações. Carga horária excessiva, pressões, falta de feedbacks positivos, muita cobrança excessiva, está subordinado ou exposto a altos níveis de estresse, e tudo isso pode ocasionar esse estresse excessivo, chegando a desenvolver outros transtornos. Na verdade, a síndrome de burnout, ela é uma porta aberta para o desenvolvimento de outros transtornos emocionais. Por isso que é necessário que o indivíduo ele se afaste do seu posto de trabalho para que ele possa conseguir essa estabilidade emocional. Eu queria também que você falasse um pouquinho mais sobre as manifestações físicas, né, desses transtornos, né, emocionais ou desses transtornos mentais que o ambiente de trabalho tóxico pode trazer. O primeiro deles eu trago para vocês esses episódios de sentimentos deprimidos, né? O indivíduo ele perde naturalmente a sua libido em trabalhar, né? A sua motivação pessoal para desenvolver o seu trabalho. Depois, agregado a isso, pode desenvolver outros sintomas, como aumento da pressão arterial. É muito presente entre os indivíduos que estão em processo de adoecimento em decorrência do processo de trabalho. Então, a pressão arterial sempre está em picos hipertensivos, né? Falei a dor de cabeça, a cefaleia tensional, a famosa dor de cabeça, a falta, a fadiga, na verdade, a fadiga relacionada ao trabalho, a falta de ânimo para ir ao trabalho, sudorese excessiva, pode ocorrer tremores, né, quando estar no ambiente de trabalho. Então, é necessário que o indivíduo ele conheça o seu corpo, as suas afeições ou o seu comportamento para que possa identificar quando esses sintomas aparecem. Porque esses sintomas sinalizam que você precisa modificar o seu processo de trabalho. Né? E esses sintomas, eles são uma sinalização para chamar a sua atenção, de que vem coisa pior aí. Se você não tratar, se você não cuidar, isso tende a se potencializar, a aumentar e tornar-se um transtorno, como o episódio de depressão grave. Né? Aqui eu cito um exemplo bem clássico, que foi uma empresa chamada Francis Telecom, da França, em que em um curto espaço de tempo de 2 anos houveram 60 suicídios por parte dos trabalhadores. Então, isso não aconteceu do dia para a noite. Houve um processo de adoecimento, que esses trabalhadores não estavam atentos a si mesmos. O corpo, ele reage a essas pressões, a essas adversidades. E aí você precisa estar
consciente daquilo que faz parte do seu comportamento, mas aquilo que não faz parte do seu comportamento, para que você possa atuar sobre eles e aí conseguir a estabilidade emocional. A gente trabalha, Ronaldo, para viver e não para morrer. Nós somos seres humanos de carne e de osso, mas parece que nós vivemos como se fôssemos de ferro, né? Não podemos parar, não podemos adoecer, e com isso a gente vai ser obrigado um dia a ter que parar, né, para poder cuidar de si mesmo. Agora, Bruno, as empresas que não oferecem um serviço para os seus funcionários, e se alguém sente que está vindo aí alguma coisa, está sentindo esses sintomas, hoje o serviço público ele oferece algum tipo de apoio, tem algum tipo de programa nesse sentido, ou federal, ou estaduais, como é que tem alguma coisa nesse sentido? Sim, nós temos hoje o Sereste, que é o Centro Especializado em Reabilitação à Saúde do Trabalhador, que oferece esse atendimento, essa assistência, com equipe multiprofissional, psicólogos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, médicos do trabalho, né, que vão fazer ou vão dar essa assistência direta a esses profissionais. Tem muitas empresas, como você colocou, que não oferecem essa atenção à saúde do trabalhador. Porém, o Estado, por sua vez, ao entender-se que é dever do Estado garantir a saúde, e a saúde e o bem-estar compete também ocasionar o bem-estar nesse ambiente laboral, oferece esse serviço aos trabalhadores, né? Então, cada cidade polo, na verdade, como Patos, Campina Grande, João Pessoa, Souza, Cajazeiras, possuem serestes regionais. Esses serestes regionais, eles aglutinam, eles acolhem demanda de todas as cidades que são pactuadas com aquele sereste, com aquela região, né? E aí é um serviço que possui uma grande eficácia quando se trata na atenção à saúde do trabalhador. Muito bem, muito bom mesmo. E as pessoas que se sentem, né, ou que estão nessa condição, eles são reconhecidos hoje como doentes, que são afastados do trabalho, o INSS reconhecem eles dessa forma para que eles possam se recuperar e depois poder voltar ao trabalho ou coisa parecida, ou isso ele tem que tratar e, ao mesmo tempo, continuar naquela roda viva do trabalho que tanto tá fazendo mal? O ideal, Ronaldo, é que essas pessoas se afastem do seu posto de trabalho. Quando eu identifico que o posto de trabalho, o processo de trabalho é a causa ou desencadeante desse processo de adoecimento, eu preciso me afastar para que eu possa me reabilitar. Essa seria a premissa ideal para o trabalhador. Porém, há empresas, e aí eu falo empresas, porque isso é muito comum no setor privado. As pessoas têm que se tratar concomitantemente que está ali trabalhando. E aí a gente percebe que não há eficácia alguma, porque ela está dentro do processo ou do evento que lhe causou o estresse ou o processo de adoecimento. Então, é necessário, há uma codificação no Código das Doenças do CID, certo? Para doenças ocupacionais, tanto ergonômicas, fisiológicas, quanto também emocional, né? E aí o trabalhador está acobertado, né? Ter um atestado de afastamento desse ambiente laboral, até conseguir a sua reabilitação. Infelizmente, muitas vezes, o INSS ele não concede, certo? O benefício, devido aí os inúmeros requerimentos e por uma compreensão ainda muito, eu diria que muito superficial. É coisa da cabeça, vai passar. Mas eu digo sempre, Ronaldo, quando a gente sente uma dor no braço devido a movimentos repetitivos, a gente toma um analgésico que pode até aliviar. Mas a dor emocional, que é latente, ela não passa assim. É necessário sim que o trabalhador possa se afastar, possa se reabilitar para poder estar novamente no seu ambiente de trabalho e ser produtivo, contribuir para a sua comunidade laboral. Estamos chegando já aqui no final do nosso bate-papo, porque o tempo passa, que é uma beleza aqui. Mas, Bruno, o que é que você teria de dicas para uma pessoa, né, assim, ela não se deixar
adoecer, né? Se é que tem algumas dicas, se é que pode ser dita alguma coisa para essas pessoas ou alguma ação compensatória para, se ela trabalha num ambiente muito competitivo, muito hostil, se ela pode ter alguma ação compensatória para minimizar os efeitos desse ambiente. Você teria aí alguma dica? Primeiro, Ronaldo, ter sempre em mente aquilo que eu até falei no começo da nossa conversa. A gente trabalha para viver e não para morrer. Então, se você é a pessoa que vive para o seu trabalho, tem a sua vida em função do seu trabalho, você precisa ampliar a sua visão sobre o que você entende de vida. Você precisa parar um pouco, compreender que trabalha no seu posto de trabalho, muitas vezes acaba levando o trabalho para casa e aí não consegue ter nem um momento de lazer, nem um momento seu. Muitas vezes você se ocupa muito mais com o trabalho do que com a sua própria vida. E isso é um processo de negligenciamento. Né? A gente precisa se amar, se colocar em primeiro lugar e compreender que se eu não estiver bem enquanto pessoa, eu não vou jamais poder exercer um bom trabalho. Então eu preciso me cuidar, me amar, ter momentos de lazer, momentos que me causem sensações de prazer, certo? Depois, saber o meu limite, até que ponto eu posso ir, certo? Até que ponto eu posso expressar os meus sentimentos, eu posso me envolver. A gente falou de empatia, mas é necessário também saber diferenciar aquilo que é do outro e aquilo que é meu, porque tem muitas pessoas que acabam se envolvendo tanto que esquecem que o problema é do outro. E que o outro também tem que se responsabilizar pela solução daquele problema. E não eu desresponsabilizar o outro a fim de resolver todos os problemas. Repito, você não é de ferro, você é de carne, né? Você possui suas limitações. E como tal, precisa parar, precisa apertar o freio, né? Para que você possa ter um processo de trabalho mais saudável para você e para os seus. Para a gente concluir, Bruno, o que é que hoje te motiva? O que é que hoje te faz se levantar e trabalhar com felicidade? Hoje o que me motiva, Ronaldo, é saber que através do meu trabalho, várias pessoas vão ter a oportunidade de possuir ou de obter bem-estar. É gratificante quando a gente chega para fazer muitas vezes inspeção em uma empresa e a gente percebe um processo de trabalho adoecido e depois de algumas intervenções, a gente retornar com as nossas visitas e saber que hoje aquele profissional tem uma qualidade de vida, tem um bem-estar laboral, né, por conta da minha atuação enquanto profissional. Então, eu amo o que eu faço, né, sou muito feliz, eu me encontro todos os dias no meu processo de trabalho, né, e quero continuar a fazer isso, proporcionar bem-estar para as pessoas. Não há salário que pague ver o sorriso de alguém, né, que me encontra, hoje está outra coisa depois que você foi lá. Né, porque às vezes a gente age com muito pulso, né, devido à nossa autoridade sanitária, mas que isso acaba impactando positivamente na vida do outro. Estar para o outro. Isso é muito importante. Reconhecer no outro uma completude do meu ser. Se o outro vai mal, isso também pode inferir no meu dia a dia. Eu posso precisar do serviço daquela pessoa. Então, por isso que eu tenho e preciso contribuir para o bem-estar do outro. Bruno, muitíssimo obrigado aí pela sua colaboração, suas colocações muito claras, muito objetivas e eu acho que também muito didáticas, né? A gente acabou entrando num papo que foi levando muito para o didatismo mesmo, e eu acho que isso é importante para o trabalhador, esse didatismo. Eu que agradeço, Ronaldo, o convite e sempre que precisar estou aqui à sua disposição para conversarmos mais sobre esse processo de adoecimento no trabalho. Pessoal, esse foi Bruno Lucena conversando sobre saúde mental do trabalhador, vendo aí, mostrando para vocês, né, as questões mais práticas, de uma forma muito mais coloquial, para que todos nós possamos entender
que a gente, em primeiro lugar, tem que se cuidar para poder cuidar das coisas dos outros, para poder sermos uns bons profissionais, para podermos cuidar da nossa família, para poder ser feliz. Porque não adianta a gente morrer de trabalhar ou ganhar muito dinheiro e não ser feliz e nem ter saúde. Muitíssimo obrigado a todos. Se vocês gostaram, compartilhem e até a próxima. Tchau.